Atenção, galera, quem vos fala aqui é o professor Arnaldo Quaresma, e o objetivo do vídeo hoje é da gente discutir sobre o viés do direito, principalmente do direito constitucional, do direito penal e do direito da criança e do adolescente, o caso do cachorro orelha. Todo mundo acompanhou esse fato que aconteceu em Santa Catarina, no qual adolescentes teriam aí cometido esse ato de covardia, matando lá o animal. Tá? Então o objetivo desse vídeo, que vai ser um vídeo mais longo, é analisar esse fato à luz do direito penal, do direito constitucional e do direito da criança e do adolescente. Primeiramente, com relação ao direito penal, temos que lembrar que a Lei dos Crimes Ambientais, a Lei 9605 de 98, lá no artigo 32, tipifica a conduta de maus tratos contra os animais, certo? E em 2020 foi incluído o parágrafo 1º-A, instituindo uma modalidade qualificada com pena de 2 a 5 anos de reclusão, quando esses maus tratos ocorrem contra cães e gatos, certo? Beleza? E além disso, temos uma causa de aumento de pena de 1/6 a 1/3 quando ocorre a morte desse animal. Então, sob o viés do direito penal, esses adolescentes poderiam ser responsabilizados criminalmente pelo crime ali do artigo 32 de maus tratos, na modalidade qualificada? Sim ou não? Então, gente, aqui a resposta é negativa. Não podem ser responsabilizados criminalmente porque eles são inimputáveis. Nós sabemos que crime é fato típico, ilícito e culpável, e que pese tenham praticado um fato típico e ilícito, não há culpabilidade, porque lembramos que a culpabilidade adota aí a teoria normativa pura, formada somente de elementos normativos, e um desses elementos da culpabilidade é justamente a imputabilidade, ou seja, a capacidade de entender o caráter ilícito da conduta e de determinar-se de acordo com esse entendimento. E, nesse sentido, nós temos um dos casos de imputabilidade do menor de 18 anos. Então, esses adolescentes são inimputáveis. E onde que está essa regra? Lá na Constituição, no artigo 228. O Código Penal também fala da inimputabilidade do menor de 18, lá no artigo 27. E o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 104, fala também da inimputabilidade do menor de 18. E aqui, gente, não tem discussão. A presunção, ela é absoluta. Imaginem lá, por exemplo, que o promotor responsável pelo caso, ou a promotora, dada a gravidade da situação, entendendo que os adolescentes nessa situação teriam capacidade, sim, de autodeterminar-se e poderiam entender ali o caráter ilícito da sua conduta, são imputáveis. Digamos que o Ministério Público quisesse processar esses adolescentes na vara criminal, imputando um crime de maus tratos. Poderia fazer isso? Não. Aqui estamos diante de uma presunção absoluta. Então, menor de 18 anos é inimputável, presunção absoluta. Certo? Beleza? Então, sobre o direito penal, não há prática de crime por esses adolescentes. Certo? Agora vamos para a parte do direito constitucional. Vamos analisar essa questão sob o viés constitucional. Sob o ponto de vista constitucional, temos que lembrar que o artigo 228 da Constituição estabelece a imputabilidade penal com 18 anos. E a discussão aqui envolve um caráter muito mais amplo, inclusive. Será que poderíamos alterar essa regra? Será que poderíamos reduzir a maioridade penal? Então, qual que é a discussão jurídica aqui? E aqui temos vários pontos de vista. Tá? Primeiro, para se mudar essa regra, teríamos que alterar a Constituição. Então, envolveria necessariamente uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. E nós sabemos que há aí as limitações materiais ao poder de reforma, como, por exemplo, as cláusulas PEC. Então, lá no artigo 60, parágrafo 4º, o legislador constituinte institui o quê? O legislador constituinte, lá no artigo 60, parágrafo 4º, institui que não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir, lá no inciso 4º, faz referência aos direitos e garantias individuais. Então, aqui há uma limitação material do poder constituinte derivado. E qual seria aqui a discussão? Primeiro ponto, tá? Os direitos e garantias individuais, conforme reconhecido pelo próprio STF inúmeras vezes, não se restringem ao artigo 5º da Constituição. Encontram-se aí espalhados pela Constituição. Então, primeira pergunta aqui, já há uma certa discussão. Será que o artigo 228 ele pode ser considerado uma cláusula pétrea? Tá? Então aqui há uma discussão nesse sentido, prevalece até que sim, certo? Que seria considerado uma cláusula pétrea, mas mesmo aqueles que reconhecem o artigo 228 como cláusula pétrea, tá? Há uma outra discussão sobre a interpretação desse artigo 60, parágrafo 4º. Tá? Há quem entenda que você alterar a maioridade penal por emenda à Constituição, você não está abolindo esse direito e garantia individual. Seria uma espécie de você interpretar esse dispositivo. Então não haveria problema. Há alguns autores que defendem essa possibilidade. Porém, há autores que não, né, que, no caso, uma corrente aí, vamos dizer assim, mais rígida, defende que não há essa possibilidade somente com uma nova Constituição. Então, uma discussão muito acalorada nesse sentido. Há inúmeras propostas de alteração da Constituição para reduzir a maioridade penal. Temos, por exemplo, a PEC 1 de 2024, que visa reduzir a maioridade penal, principalmente para crimes considerados mais graves. E, obviamente, essa discussão chegará no Supremo Tribunal Federal. Se essa PEC, por exemplo, ou outras PECs nesse sentido avançarem, o Supremo Tribunal Federal vai ter que se manifestar se o Supremo Tribunal Federal terá que se manifestar, e a discussão é essa do ponto de vista do direito constitucional. Agora vamos discutir essa questão sobre o ponto de vista do direito da criança e do adolescente. Já sabemos que o menor de 18 anos não pratica
crime justamente porque ele é inimputável e aqui a presunção é absoluta, não pode ser afastada. Tá? Então, o menor de 18 anos, ele, quando pratica um fato típico ilícito, ele comete ato infracional. Então, aqui teríamos ato infracional análogo ao crime de maus tratos previsto lá no artigo 32 da Lei 9605 de 98. E, além disso, temos que lembrar que o menor de 18 anos, ele não recebe uma pena, caso ele seja condenado num processo que não é de natureza criminal, e sim um procedimento para apuração de ato infracional que corre perante o juizado da infância e juventude, tá? Ele não será submetido a uma pena, e sim é uma medida de proteção ou uma medida socioeducativa, certo? Beleza? E aqui, né, lembrando que a criança, né, somente pode ser submetida à medida de proteção. Já os adolescentes podem ser submetidos à medida de proteção ou medida socioeducativa. Nesse ponto, quais são as medidas socioeducativas previstas lá no ECA? São aquelas previstas no artigo 112. Então, advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços, liberdade assistida, semi-liberdade e a mais gravosa delas, que é a internação. Tá? Então, esses adolescentes, será que eles poderiam ser submetidos à internação, que é a medida socioeducativa, digamos assim, mais gravosa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente? E a resposta é não, porque a internação, que é a medida mais gravosa, o adolescente, nesse caso, ele fica na unidade de internação. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul nós temos a fase, certo? A internação ela só cabe nos casos do artigo 122. E que casos são esses? Primeiro, ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, e não foi o caso aqui. Além disso, quais são os outros casos? Tá? O inciso 2º fala reiteração no cometimento de outras infrações graves. Não é o caso aqui também, porque, ao que tudo indica, eles são primários, né? Não tem ali antecedentes na área infracional, certo? E vejam, aqui havia até uma discussão que foi pacificada no STJ, se essa reiteração, por exemplo, teria que envolver duas infrações pretéritas, então no caso seria a terceira, ou se apenas uma infração pretérita já seria suficiente para falarmos em reiteração. E o STJ, no informativo 591, entendeu que o ECA não estabelece um número mínimo e que, a depender do caso, por exemplo, uma infração anterior pretérita e a nova, obviamente, já poderiam justificar essa reiteração, mas não é o caso aqui, porque, ao que tudo indica, eles são primários, não tem ali qualquer registro por ato infracional. E o inciso 3º fala justamente em quê? Descumprimento reiterado e injustificado da medida anteriormente imposta. Também não é o caso aqui. E vejam, essa discussão também é muito comum, por exemplo, nos crimes de tráfico, né, no ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Né? Havia uma posição no sentido que, por se tratar de ato de crime equiparado, hediondo, de se tratar de um ato infracional grave, justificaria a medida de internação, certo? E vejam, há inúmeros julgados do STJ afastando essa internação por tráfico, por exemplo, quando é a primeira medida, quando não há uma reiteração de atos. Inclusive, a súmula 492 do STJ nesse sentido, que fala o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação ao adolescente. E nesse sentido também, chama atenção para o informativo 818, né, a primeira turma do STF, também nesse sentido, dizendo que a internação só é cabível de maneira excepcional e nos casos do artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então vejam, nesse caso aqui não poderia ser imposta a medida de internação. Então, vamos lá, gente, é isso aí, análise aqui justamente sobre o ponto de vista do direito penal, do direito da criança e do adolescente, do direito constitucional, uma análise estritamente jurídica. É claro que a gente lamenta a situação, realmente foi um ato muito grave, enfim, mas a gente tem que ser técnico e analisar à luz do direito. Valeu, tamo junto, até a próxima.